Bom, eu acho que a gente pode dar início, então. Gostaria de agradecer a presença de todos, né? E eu vou iniciar fazendo uma pequena apresentação oral mesmo, tá? Do SUI, para quem não faz parte do grupo, né? Que conheça um pouquinho e entenda um pouquinho o que é o SUI e como ele funciona. Bom, o SUI é uma sigla em inglês de Society of Women Engineer. Na verdade, está relacionado com todas as áreas de STEAM, que são ciências, tecnologias, engenharia e matemática, tá? O SUI é uma organização internacional, ele surgiu em 1950 nos Estados Unidos. É não governamental e sem fins lucrativos. E o objetivo principal do SUI é o desenvolvimento das mulheres em suas carreiras, através da inclusão e empoderamento. E empoderamento profissional mesmo, tá? Hoje, no mundo, o SUI conta com mais de 40 mil membros, inclusive com uma gama de mais de 50, muito mais que isso até, empresas que são filiadas à SUI e que permitem que suas funcionárias trabalhem e desenvolvam os seus conhecimentos mesmo dentro das empresas. É, os valores da SUI são integridade, que tanto ética, honestidade e dignidade profissional e pessoal, então a gente trabalha isso, ambiente inclusivo, então toda a parte de diversidade, inclusive o SUI é uma organização feita para mulheres, mas aceita homens também, tá? Ajuda mútua, então esse networking profissional que a gente preza muito por ele, excelência profissional, então é o alto padrão profissional, busca o desenvolvimento e alto padrão profissional de seus membros, né? E confiança, que está embasada na informação aberta, respeito mútuo e respeito, né? Por nossos parceiros e por aqueles que lideramos. O SUI no Brasil conta hoje com mais de 120 membros e quatro afiliadas, sete afiliadas, sendo quatro dentro de empresas, dentro da John Deere no Brasil, e três colleges. Então, nós temos, dentro da profissional, nós temos duas dentro do Rio Grande do Sul, uma em São Paulo e uma em Goiás. A de São Paulo está na região metropolitana de São Paulo. E três colleges que estão situados no Rio Grande do Sul, que é a FAROR, a Unicinos e a PUC. E a gente está trabalhando para conseguir, para ter uma aqui em São Paulo, né, que seria na FAESP, empresa que eu trabalho, a gente está montando mais esse núcleo. Para a gente desenvolver os nossos trabalhos, nós somos divididos em quatro pilares que nós chamamos. O Atware, né? O Waiter, na verdade, que é o suporte de todo esse grupo, que é para atrair participantes. O Outreach, que visa o desenvolvimento dos estudantes na área de STEAM. O pilar de desenvolvimento, que é esse que nós fazemos parte, que visa mais o desenvolvimento das profissionais para que elas permaneçam na carreira de STEAM e se fortaleçam. E o de comunicação, que faz toda a nossa parte de marketing pessoal, do SUI e divulgação de palestras e eventos. Então, em linhas gerais é isso. Se alguém tiver mais alguma curiosidade sobre o SUI, por favor, entre em contato com a gente pelos nossos canais, Instagram, Facebook. As meninas vão estar respondendo e dando mais informações. Dá até para a gente fazer apresentações se vocês tiverem interesse. Bom, eu vou me apresentar, né, também. Meu nome é Cristiane Gaiotto Caldana, ou Cris Gaiotto, né, como o pessoal me chama. Eu sou engenheira florestal formada pela Unesp de Botucatu. Eu sou especialista em gestão ambiental agroindustrial pela Universidade Federal de Lavras. Eu tenho MBA em gestão ambiental e sustentabilidade pela Universidade Federal de São Carlos. E eu estou tentando terminar meu mestrado pandêmico, né, em processos tecnológicos e ambientais na Uniso. Eu também sou professora universitária, dou aula na Faculdade de Ensino Superior Santa Bárbara de Tatuí, nos cursos de agronomia e enfermagem. Enfermagem eu faço as disciplinas de gestão e de agronomia e silvicultura, que é a minha área de formação principal. Eu sou vice-presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Serquilho e sou inspetora do CREA São Paulo. Eu vou fazer uma breve apresentação agora da engenheira Lenita, para que vocês conheçam um pouquinho do currículo e do histórico profissional dela, tá? Então vamos lá. A engenheira Lerita Seco Brandão é graduada em Engenharia Civil pela PUC de Campinas. Ela trabalha na área de engenharia há 30 anos. Desde 2004, vem se especializando na área de acessibilidade,
foi conselheira regional do CREA São Paulo no período de 2015 a 2020, coordenadora da Comissão Especial de Acompanhamento e Execução de Convênios e Parcerias do CREA no ano de 2016 e 2017, coordenadora da Comissão Eleitoral do CREA São Paulo no ano de 2017, diretora financeira do CREA São Paulo no ano de 2019, vice-presidente no exercício da presidência do CREA São Paulo no ano de 2020, indicada pelo Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, CONFEA, como especialista na Comissão Temática de Acessibilidade e Equipamentos no ano de 2017, especialista em acessibilidade, integrante do grupo de trabalho da Consultoria Nacional de Projetos da Emenda da ABNT 9050 e 16537, integrante da CIPA, Comissão Permanente de Acessibilidade da Cidade de Americana e São Paulo, representando o CREA São Paulo, coordenadora da UNABAM, União das Associações da Baixa Mogiana, Média Mogiana, no ano de 2016, presidente em exercício da FEBRAE, Seção São Paulo, Federação Brasileira de Associações de Engenheiros, Agrônomos e Arquitetos, no ano de 2018, eleita conselheira da Associação Brasileira de Normas Técnicas, ABNT, para o triênio 2021-2024, representando o CREA São Paulo. É profissional autônoma, trabalha como com consultoria, perícias, laudos técnicos de acessibilidade e projetos que envolvem a área de engenharia civil. Bom, pessoal, esse é o breve currículo da engenheira Lenita. Lenita, eu vou deixar então à sua disposição iniciar a palestra e se quiser acrescentar algo mais também, fique à vontade. Agradeço aí, Cris, agradeço o convite, agradeço aí a oportunidade de estar compartilhando um pouco do que eu sei. Realmente, eu falo assim, a cada dia a gente aprende um pouco mais, então isso é uma troca de informações, a gente passa informações e a gente também recebe. Então, esses treinamentos, essas palestras, elas são super interessantes para ambos os lados, né? Então, agradecer a vocês a oportunidade. Eu já posso entrar direto na apresentação? Deixa eu só achar aqui. Pode sim, Lenita. Tá. Não achei. Vamos ver áudio. Aí. Só colocar aqui modo de exibição. Pronto, tá certo? Tá todo mundo vendo? Tudo ok. Então tá. Então, nós viemos falar hoje sobre a responsabilidade da engenheira frente à acessibilidade, né? Que é um tema que mais que não é assim, é muito importante e necessário para o nosso dia a dia, né? Então, não é só a questão de pensar como profissional, mas pensar também como que nós estamos utilizando ali no dia a dia, nós também utilizamos a questão da acessibilidade, né? Então, eu quis trazer para vocês aqui um pouquinho do que o censo fala, tá? Então, hoje nós temos 7% da população, 7% da população hoje no Brasil, ela tem algum tipo de deficiência, tá? E nós temos hoje 14% da população idosa, tá? Então, é uma população que é aonde a gente precisa estar atendendo, tá? Então, eu falo assim, não são só esses 20%, esses 21% de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Além disso, você tem a família dela que você atende, você tem as pessoas que você acaba incluindo ali naquele momento, né? Então, eu acho que isso que é importante a gente deixar ciente da população que nós estamos atendendo, é a população que nós precisamos mostrar para os nossos clientes que eles precisam de ter o direito de ir e vir, né? Então, que aqui não sei por que não está aqui. Então, a gente tem os decretos, né? Os decretos, eles vão descrever como devemos atender, tá? E as NBRs, elas escrevem como nós devemos atender e os decretos, eles dizem o que nós temos que atender. Então, como vai ser feito, o que vai ser feito, são nessas duas situações que a gente acaba incluindo, tá? Aí a gente fala, né, da responsabilidade técnica da engenheira. Então, diretamente, a nossa responsabilidade, né, quando a gente faz uma construção, uma reforma,
Quando o decreto federal 5296 ele veio para regulamentar a 10.040, assim, né, foi feita a lei 10.048, que ela veio dar prioridade a pessoas com deficiência, e a 10.098, que veio, a lei veio falar de tratar de normas e critérios básicos para a promoção de acessibilidade. Esse decreto ele veio regulamentar essas duas legislações, e dentro dele veio essa obrigatoriedade do Conselho de fazer com que o profissional declarasse o atendimento das regras de acessibilidade. Então, eu até coloquei aqui para a gente ver as duas situações, né? Antes da RT, enquanto a gente está preenchendo a RT, né? Que você declara a aplicabilidade das regras de acessibilidade, sim ou não, e após, quando a RT ela foi emitida. Então, a partir do momento que você clica ali, que você está atendendo a acessibilidade, é tudo o que se refere naquela edificação. Não é só o banheiro ou só a barra, você tem que estar com um ambiente totalmente acessível, você tem que estar com todos os itens das normas e legislações, eles têm que estarem de acordo para você realmente estar declarando essa situação. Então, esse decreto ele veio também trazer essa responsabilidade para os conselhos e para nós profissionais. Tá? Então, a 9050, NBR 9050, ela vai tratar dos espaços, do mobiliário, e a 16537 vai tratar do piso tátil, da acessibilidade, e na hora da acessibilidade. Os tipos de deficiência, então, só para a gente ter alguma ideia, a motora, visual, auditiva, intelectual, e nós temos a mobilidade reduzida. Eu falo assim, que quando a gente fala de mobilidade reduzida, a gente pensa no idoso, no obeso, na gestante, na mãe que está com o carrinho. Só que nós, no momento que nós estamos com o nosso salto andando no dia a dia, nós também estamos com mobilidade reduzida. Tá? Então, eu acho que isso, eu falo assim, isso é para todos, tá? Então, é isso que eu sempre falo. A partir do momento que você tirou a sua botina de obra e colocou seu salto para ir atender seu cliente, colocou seu salto para ir para uma reunião, você está com uma mobilidade reduzida naquele momento. É momentânea, mas é uma mobilidade reduzida. Então, eu até brinco, né? Se nós não fizermos por altruísmo, pensando no próximo, vamos fazer por egoísmo, pensando na gente mesmo, porque eu vou precisar do espaço que ele seja acessível, que ele não tenha dificuldade para o meu andar, para a gente não ter problema de, assim, né, de acidentes ali no local. Nós precisamos utilizar nos nossos projetos, tá, em obra, o símbolo internacional de acesso, tá? E esse símbolo internacional de acesso, ele tem que ser fixado em algum local para informar que aquele local ele realmente está conforme a legislação, conforme a NBR. Tá? Então, esse símbolo é o pictograma, né? Ele pode ser o azul ou o preto sobre o fundo branco, né? E na NBR fala certinho como o desenho, a cabeça ela tem que estar desvinculada do corpo, porque senão você entende que a pessoa está fixa ali, então a cabeça dá o direito ela de virar, de fazer os movimentos. Então, é essa a ideia que a NBR fez a alteração desse símbolo, do símbolo internacional. E depois nós temos também o símbolo de acessibilidade da ONU, tá? Que é esse que eu deixo aqui sempre nas minhas apresentações, tá? Que é uma figura de uma pessoa em harmonia com a sociedade, com o meio ambiente, tá? E isso é sempre utilizado quando nós estamos falando de inclusão, tá? Que hoje, como a gente está fazendo, né? Uma palestra seria uma inclusão das pessoas com deficiência assim, né? No meio. Quando a gente vai falar de acessibilidade, a gente tem que pensar sempre nos pilares dela, tá? A autonomia, tá? A gente tem que dar a capacidade do local ser autossuficiente para que a pessoa possa fazer todas as suas atividades sozinhas, tá? Então, ela não tem que ter ajuda, ela pode ter ajuda do mesmo jeito que a gente vai ter alguma ajuda. Se a gente não tem ajuda para fazer aquele tipo de trabalho ali naquele local, ela também tem que ter autonomia para não ter a ajuda. O conforto, você tem que dar a possibilidade dela fazer as atividades com baixo esforço físico, tá? Com que ela consiga ter a sua postura sempre
correta e adequada para os seus movimentos. A mesma situação. O que você faz para a pessoa que ela não tem deficiência, você tem que dar o mesmo direito para a pessoa que ela tem deficiência, que é a pessoa com deficiência. E a questão de segurança é a questão de você evitar acidentes. Então, não deixar quina, não deixar algumas coisas no caminho que possam vir a ter algum problema para a pessoa com deficiência. Tá? Antes até da gente falar da norma, né, da NBR, que a gente vai passar alguns itens dela, eu quis trazer um pouquinho sobre o desenho universal, tá? Que a gente fala assim, que a partir do momento que você consegue atender os princípios do desenho universal, a norma ela é uma consequência. Você consegue adaptar a norma facilmente, você cumprindo o desenho universal, tá? Então, na década de 90, teve um grupo de arquitetos e defensores que entraram com designer mais conectado ao ser humano e à diversidade, tá? E eles estabeleceram alguns critérios e os princípios do desenho universal para que todos tivessem a mesma ideia de como fazer aquele local acessível, tá? Então, a gente entra com o primeiro princípio do desenho universal é igualitário, do equiparável. O que ele significa? Aonde uma pessoa entra, todos entram. Então, a gente tem aí o exemplo de uma porta que ela tem um sensor, então não precisa de ajuda de ninguém para que a pessoa com deficiência entre nesse ambiente. Na nossa parte de engenharia, tá? O que nós precisamos estar atendendo, tá? Nós precisamos propor espaços, objetos e produtos que possam ser utilizados por usuários com capacidades diferentes, tá? A pessoa que ela tem alguma mobilidade reduzida, ela possa utilizar da mesma forma. A gente tem que oferecer a privacidade, a segurança e a proteção para todos os usuários, tá? E desenvolver e oferecer produtos atraentes para os usuários. Então, a gente não precisa fazer aquela coisa que tem a característica de pessoa que, assim, né, as pessoas com deficiência estão utilizando. Não, você faz um ambiente gostoso com que todas as pessoas vão estar utilizando esse ambiente. Então, aí a gente coloca o exemplo de uma rampa, que é uma forma que a pessoa na cadeira de roda está utilizando, a pessoa, a mãe com um carrinho de bebê, nós, num salto, numa hora, fica mais fácil subir uma rampa do que uma escada, dependendo da situação. Então, são todas essas situações que a gente vai estar atendendo com o princípio do igualitário. A flexibilidade no uso, tá? Eu coloquei o exemplo de uma tesoura, porque o que isso significa? A partir do momento que um destro e um canhoto conseguem utilizar a mesma tesoura, você está dando igualdade para os dois. Então, a flexibilidade de você estar utilizando o mesmo objeto. Na área de engenharia, tá? Nós precisamos criar os ambientes ou um sistema construtivo que permita atender a necessidade da pessoa com deficiência. Então, se de repente a gente for fazer uma construção, eu coloquei o exemplo desse projeto, que você tem a condição de modificar, tá? Caso haja necessidade, de modificar o ambiente para adaptar o ambiente para a pessoa com deficiência, tá? Então, se for um sistema que é um sistema construtivo, que é o bloco estrutural, alguma forma, dessa forma, aí nós temos que já deixar o ambiente o mais acessível possível, né? O mais adaptado possível para as pessoas poderem utilizar, porque a gente não vai poder mexer na parte da construção na hora de fazer uma adaptação. O uso simples e objetivo. Então, quando a gente vê um símbolo da acessibilidade, você vê o pictograma, vê a menina, vê o menino, você entende que aquele local é acessível, é feminino, é masculino, é unissex. Então, você tem que ser simples, é uma situação simples de se entender, tá? Aí a gente vai sempre para a área da engenharia, né? Na nossa área de engenharia, a gente tem que permitir que não tenha tanta complexibilidade para a pessoa tá acessando os dormitórios, os compartimentos. Então, se vocês veem nesse primeiro desenho, para a pessoa chegar, ela tem que ficar fazendo vários trajetos, né? Ela tem que fazer várias curvas. Então, para a pessoa que está na cadeira de roda, isso é
complicado. Então, se você deixa o ambiente já com todas as entradas no mesmo espaço, esse ambiente ele acaba sendo mais simples, mais objetivo e intuitivo para a pessoa na cadeira de roda, para idoso, para todo mundo, tá? E a gente sempre tem que disponibilizar o máximo de informação que você puder para a pessoa entender aonde ela está, o que ela está, para onde ela vai e o que vai acontecer ali com ela. Tá? As informações perceptíveis, a gente precisa passar essas informações. Então, eu tenho um banheiro, aqui a gente tem, né, o pictograma, o feminino, o masculino, então aqui você indica que é um banheiro unissex. Então, todos, no momento que vê isso, eles entendem que é essa situação. Então, você tem que ter sempre de duas formas. Então, a de visão e a tátil. Então, você precisa ter para a pessoa com deficiência visual e, às vezes, e para todos entenderem que aquele ambiente é um ambiente acessível. No caso de projeto, então, você tem aqui, ao lado da porta, você tem a informação na parede, você tem no centro da porta, você tem o pictograma com a imagem para indicar o que é aquele ambiente, tá? Que disponibiliza a maior clareza possível para as pessoas com deficiência. Então, ela tem que ter a maior clareza possível do ambiente que ela vai estar entrando. Tolerância ao erro, você tem que fazer o máximo para que você não tenha nenhum tipo de acidentes, tá? Então, você tem que minimizar os riscos de acidentes para as pessoas com deficiências. Nesse caso, a apresentação de um elevador, ele tem um sensor, ele informa que ele está no andar, informa em qual andar ele está, então ele faz com que a pessoa com deficiência visual, ela não corra o risco de se acidentar ou, de repente, até de sair no andar que ela não queira sair, tá? E a parte da engenharia, além do elevador, que a gente tem que estar atendendo todas as normas, a gente tem numa escada, então você tem o piso tátil, você tem todo o atendimento de informações para que a pessoa ela consiga entender que ali é um ambiente seguro para ela estar fazendo aquele trajeto. Tá? O baixo esforço físico, você tem que ter de uma forma que você consiga fazer, a pessoa ela não tenha que ficar fazendo muito movimento, não tem que ficar fazendo força para o que ela vai estar utilizando ali. Então, você tem a porta, você vem com a maçaneta, então ela consegue com o próprio cotovelo estar abrindo. Não é aquela de bolinha de antigamente que você tinha que virar, tá? Com a idade, os idosos acabam não conseguindo fazer direito esse movimento. Então, a partir do momento que você utiliza a alavanca, você tem essa possibilidade de que todos conseguem abrir a porta e fazer o seu percurso, né? E as janelas, você vai ter algumas alturas para que uma pessoa numa cadeira de roda, ela consiga abrir a janela da mesma forma que uma pessoa que está em pé. Tá? Então, eu acho que essa também é a situação que a gente tem que estar atendendo quando a gente está fazendo um trabalho para assim, né, que ele vai estar 100% acessível. A obrigatoriedade é realmente para comércio, mas a gente tem que lembrar que a gente tem que deixar o máximo possível também numa residência, tá? Porque hoje a pessoa, ela não pode não ter nenhum tipo de deficiência física, mas ela pode vir a ter. Então, a partir do momento que você consegue deixar o ambiente acessível, ele fica prático para ser utilizado. E o sétimo princípio, ele vai falar do tamanho, da dimensão, da aproximação que vai estar tendo, né? Então, vamos falar assim, a gente precisa permitir o acesso e o uso confortável para as pessoas, tanto em pé quanto sentada. Então, você tem que deixar uma dimensão que seja utilizada para todas, tá? Possibilitar a utilização de espaço, de repente, a pessoa com muleta, a pessoa que ela venha com qualquer tipo de itens que ela venha utilizar para a sua acessibilidade. Então, a gente tem que atender às variações de todas as pessoas com deficiência,
o obeso, o idoso. Então, a partir do momento que você deixa espaço, você deixa o local ali com uma mobilidade para as pessoas, você atende a todos. Tá? Então, esses são os 7 princípios. A gente fala que a partir do momento que você atender os 7 princípios, você vai para a norma, é uma coisa muito prática, porque falta muito, assim, são itens específicos que você vai estar atendendo. Mas nos 7 princípios você já tem praticamente tudo que você precisaria para estar atendendo da norma. Eu quis trazer aqui para vocês uma informação que eu acho que é interessante, né? Que poucas pessoas conhecem, que nós temos 3 cores de bengala, tá? Então, nós temos a bengala branca, que ela é para pessoa com deficiência visual, a bengala verde, que ela é para pessoa com baixa visão, então, de repente, a pessoa ela consegue enxergar, mas ela tem que ter aquela letra grande, ela consegue ver algum vulto, então, ela, com a bengala verde, ela já consegue fazer o seu trajeto. E a bengala vermelha e branca, que é para pessoa que é deficiente visual e deficiente auditivo. Então, se de repente vocês verem algum tipo, essas 3 cores de bengala, agora vocês vão saber a diferença de uma e de outra. E se vocês, de repente, encontrarem uma pessoa com uma bengala verde no metrô, você vai dar o seu, assim, ela vai estar sentando no local que é para a pessoa com deficiência, e ela vai, às vezes, abrir o celular dela e ler, porque ela consegue ver com uma letra grande. Então, não vai achar que a pessoa está sacaneando, que ela está com uma bengala, querendo se passar por uma pessoa com deficiência visual, mas ela tem a deficiência, mas é só baixa, não é total como o cego, né? Então, eu acho que isso é importante também para a gente estar ciente da situação. Então, a gente agora vai falar um pouquinho do porquê da NBR, né? A gente tem que entender o porquê que a gente tem que estar utilizando aquele item da norma, que aí fica mais fácil de estar colocando a norma no dia a dia nosso. Tá? Aí eu tenho um exemplo de uma escada, que não é uma calçada, porque isso deixa de ser uma calçada, né? Ela passa a ser uma escada dentro de uma calçada, mas isso é uma calçada, tá? Eu estava numa obra e a hora que eu passei, eu vi isso, eu parei para tirar essa foto, porque isso não pode acontecer, tá? Eu entendo que antigamente os loteamentos eram totalmente, assim, né? A gente não tinha uma inclinação máxima de rua. Você tinha o morro e ia lá e fazia. Hoje a gente tem inclinação máxima de rua, então você hoje consegue fazer com que isso não aconteça, tá? Mas se a gente tiver que fazer alguma situação para que você consiga entrar dentro da sua residência, todo essa construção ela tem que ser feita para dentro da residência. Tá? Que aqui vocês veem que a pessoa ela está entrando no portão nessa altura aqui. Então, o que ela fez? Ela abaixou a calçada para que ela consiga entrar. Não, ela tem que fazer a inclinação da rua, que nem está aqui esse pedaço, tá? Ela vai fazer a calçada na mesma inclinação da rua e o que for necessário ela faz para dentro do seu imóvel e não ali para fora, que você às vezes vem uma pessoa com deficiência visual ou um idoso e para ele descer essa escada pode vir a acontecer algum tipo de acidente, tá? Na NBR, o que ela vai falar? A gente tem a faixa de acesso, que é onde a pessoa vai estar acessando para dentro do seu imóvel, a faixa livre, que é onde nós vamos ter o trânsito de pessoas, tá? Então, o ir e vir vai ser nessa faixa livre. Ela tem que ter no mínimo 1,20 m. O ideal é que ela tenha 1,5 m, para que 2 cadeiras de roda consiga passar no mesmo momento. E a faixa de serviço, que é de 70 centímetros. Na faixa de serviço, você vai ter a árvore, você vai ter a lixeira, você vai ter todos os seus, assim, né, o que for necessário para o trabalho ali, para a parte de serviço, ela está instalada ali. Poste, então a entrada da sua garagem também vai estar nessa faixa de serviço, ela não vai estar dentro da faixa livre. Então, a hora que você vai fazer uma calçada, os 70 centímetros, você faz a inclinação máxima de 8,33%. A faixa, esse 1,20 a 1,5, a inclinação transversal máxima é de 3%. Então, mais do que isso, a pessoa na cadeira de roda, ela tem que fazer muita força para andar. O idoso, e assim, até nós, na hora que a gente está andando, se a calçada é muito inclinada, fica complicado para a gente estar andando, tá? E lembrar sempre de tampa, grelha, nunca deixar
na faixa livre, para a gente evitar os acidentes. Vaga de deficiente. O único local que as pessoas não podem utilizar é a vaga de deficiente. Você pode utilizar o sanitário, você pode utilizar todos os outros objetos para a pessoa com deficiência. O único que não é permitido é a vaga reservada para a pessoa com deficiência. O que acontece? Muitos acabam, eu coloquei aí, né, 2 fotos, que é uma criança, que a mãe tenta colocar a criança dentro do carro e ela não consegue porque o outro carro invadiu a faixa, tá? E nesse segundo caso, é uma moto que também está em cima da faixa, que é a faixa para a pessoa estar podendo entrar. Se ela vai estar como acompanhante, se ela vai estar dirigindo, aí ela vai para o lado, ela vai sempre parar para o lado que ela vai utilizar a faixa. Então, nesse caso, era um acompanhante que estaria utilizando, tá? E a moto acabou ficando. Então, a gente vê também dentro do supermercado, o pessoal colocar carrinho nessas faixas. Então, é sempre ter a consciência de que essa faixa ela é necessária realmente para a pessoa com deficiência. Tá? Na NBR, ela só fala que a gente tem que estar atendendo a resolução CONTRAN, que fala da sinalização e das vagas acessíveis. Ela fala da porcentagem, que são os 2%, né? Que o decreto federal também passa essa parte, mas ela não passa como ela deve ser, o tamanho, a dimensão, assim, né? As especificações. Por quê? Se o CONTRAN vier a modificar em questão de cor, em questão de dimensão, não tem que ficar se mudando a NBR. Então, ela só simplesmente coloca, nós temos que atender a resolução CONTRAN, deixando sempre a quantidade mínima de vaga acessível para as pessoas, para ser utilizada. A vaga de idoso. Também vai na mesma situação, tá? Não é escrito na NBR o como deve ser, assim, né, a vaga de idoso, só fala que tem que estar atendendo, tá? Nas 2 resoluções CONTRAN também vem falando sobre tanto a sinalização quanto como ela deve ser pintada, como ela deve ser apresentada para a pessoa utilizar. O Estatuto de Idoso, ele vem falar que no mínimo 5% das vagas devem ser destinadas a idosos, tá? E a NBR, ela vem falar que elas são posicionadas o mais próximo possível da entrada, para que a pessoa ela não tenha que fazer todo o trajeto para chegar ali no local, tá? Então, isso daí também é importante. Às vezes a gente fala assim, né, mas todas ficam aqui? A gente tem hoje uma quantidade, assim, né? Hoje nós temos 14% da população idosa. Nós estamos envelhecendo, então a população está cada vez ficando mais idosa e a gente não tem a mesma mobilidade, o mesmo, assim, né? O mesmo percurso a gente consegue fazer como uma pessoa com 40, 50 anos, com uma criança, com um jovem, né? Então, por isso que foi que a norma veio e fez essa obrigatoriedade delas serem posicionadas próximas às entradas. Quando a gente fala nós vamos agora entrar no nosso estabelecimento, no nosso comércio, nós precisamos fazer a rota acessível, aonde a gente vai estar fazendo o acesso. Então, esse percurso que a gente está saindo, eu vou estar saindo aqui do ponto tenho vaga de... Aqui eu tenho o ônibus, perdão, eu tenho o ponto de ônibus, então eu vou estar atravessando para chegar no local. Esse trajeto, quem determina somos nós profissionais, tá? Então, todas as entradas têm que ser acessíveis? Sim, para uma construção nova, todas as entradas têm que ser acessíveis, mas a rota que vamos falar assim, aonde a pessoa vai estar fazendo o seu percurso, quem vai estar determinando somos nós, tá? Então, aqui a gente tem a saída do ônibus e entra por essa porta, você tem aqui a vaga de estacionamento, você vai fazer o trajeto e vai também entrar pela mesma porta, ou a pessoa que vem vindo na calçada também sempre o mesmo acesso, tá? Nós podemos ter mais de uma rota acessível, mas a partir do momento que você determina qual é a sua rota acessível, você já está atendendo, a NBR está atendendo todos os itens que são necessários, tá?
Aqui você vai fazer o trajeto, vamos falar assim, como a pessoa vai estar entrando, por que local que ela vai estar passando. Então, você sempre tem que deixar esse local, os ambientes, as circulações corretas. Então, para que as pessoas consigam fazer o seu trajeto sem ter problema. Quando a gente pensa em entrada, eu coloquei aqui essa rampa, que a gente vê muito isso, tá? Então, eu tenho lá 3 degraus, eu vou fazer uma rampa para a pessoa entrar também. Gente, não dá. Se a pessoa for com uma cadeira de roda, ela vai parar no meio da rua, na realidade, ela vai atravessar e vai pegar outra, vai bater no muro do outro lado, porque essa inclinação é totalmente inadmissível, não tem como, a gente tem que estar sempre fazendo tudo de acordo com a norma, não tem como um jeitinho, não tem como a gente, vamos dar um jeito lá que dá certo. Não, não dá certo, tá? Então, você tem sempre que estar fazendo essa área acessível. Então, para as construções novas, todas as entradas têm que ser acessíveis. Para reformas, você tem que fazer todas as entradas acessíveis. Se for comprovado tecnicamente que não há possibilidade, tá? No mínimo, uma a cada 50 metros tem que ser acessível. A principal tem que estar acessível. Então, aí a gente tem que fazer a nossa reforma, a nossa adaptação, de forma que a principal seja realmente acessível. A circulação, você tem que fazer de 2 formas, né? Que nem nesse caso, tentaram fazer de uma forma que é uma rampa, mas ela não está adequada, né? Mas você faz por uma escada de uma rampa, uma escada e uma plataforma, uma escada e elevador. Então, você tem que estar sempre tendo essas 2 formas para você ter a sua circulação, ter sua rota acessível, tá? A rota de fuga e a área de resgate, ela tem que também estar dentro da rota acessível, então a gente vai estar trabalhando com a parte da área de bombeiro, área de descanso. Então, toda essa parte a gente vai estar trabalhando, além da 90-50, nós também vamos estar trabalhando com as ITs do bombeiro. Então, a gente tem que estar sempre trabalhando as 2 juntas. A parte de balcão. Então, você entrou no local e você vai ser atendido. O balcão, ele vai estar na rota acessível. A largura mínima do balcão, você tem que deixar uma largura mínima de 90 centímetros para que a pessoa consiga fazer o acesso dela. Então, aqui você vê a pessoa entrando com a cadeira, tá? Então, você tem que ter a profundidade mínima de 30 centímetros para ela conseguir chegar até o balcão, tá? Para ela não ficar para fora. Nesse caso aqui, o balcão, ele está totalmente só alto, tá? Se a pessoa com deficiência, uma pessoa numa cadeira de roda for atender, o atendente tem que ficar em pé pro lado de dentro e a pessoa que está na cadeira de roda fica olhando para cima. E isso não é ideal. O ideal é dela olhar realmente, olho no olho, porque aqui você tem o balcão, ele está baixo, então se a pessoa ficar sentada aqui, ela consegue atender também essa pessoa que está na cadeira de roda, tá? Então, a profundidade, que eu tinha falado, né, mínimo de 30, e a altura entre 75 e 85, que aí ela consegue encaixar a cadeira. Mais de 85, ela já não consegue, já começa a ficar alto para a pessoa que está na cadeira de roda. Então, ela tem que também conseguir colocar a mão, conseguir fazer o uso do balcão ali, né? A gente tem a circulação na rota acessível. Então, a gente vai ter qual vai ser o meu trajeto? Eu tenho aqui essa última mesa, eu tenho que deixar ela acessível para todos. Então, essa circulação, tá? Não é só a construção. Quando a gente fala em circulação, a gente pensa em corredor, tá? Então, não é só o corredor. Você vai fazer uma loja, você tem que pensar na circulação entre as prateleiras, você vai fazer um escritório, você tem que pensar na circulação entre as mesas, tá? Então, essa circulação, se você tiver até 4 metros, você pode fazer uma circulação de 90 centímetros. De 4 metros até 10 metros, você tem que fazer uma circulação de 1,20 m a 1,5 m. Para quê? Para que uma pessoa numa cadeira de roda e uma pessoa em pé consiga passar pelo mesmo local. Tá? E isso pensando também nas rampas. Quando nós vamos fazer rampa para fazer o trajeto, a rampa também tem que estar nessa situação. Você vai ter que fazer a somatória da rampa, das áreas que vão ficar inclinadas,
e ver qual que é o trajeto que eu vou ter. Se eu tiver mais que 10 metros, aí eu vou para no mínimo 1,5 metro de circulação livre, de área livre, tá? Para que aí você consiga com que duas pessoas numa cadeira de roda, cada uma na sua cadeira, mas com que duas pessoas elas consigam transitar. Elas vão parar ali, vamos falar assim, numa rampa, elas vão estar parando no patamar e a outra passa pelo patamar e dá sequência. Ou então, uma sobe, outra desce, sem estar atrapalhando assim, né, o caminho uma da outra. Lembrando também que na rota acessível, nós precisamos deixar todas as portas, elas têm que ser acessíveis. Acessíveis que eu falo, para você estar entrando na porta. Então, você tem que deixar, no mínimo, 60... Quando você vai puxar a porta para o seu lado, tá? Você tem que deixar ao lado da porta no mínimo 60 centímetros. Para quê? Para que a pessoa na cadeira de roda ela consiga ir para o lado, ela vai pegar a porta e vai conseguir abrir a porta sem ficar fazendo muito movimento, tá? E então você vê aqui nesse desenho da NBR, a pessoa ela chega aqui do lado, ela consegue abrir a porta e com 2 movimentos ela passa pela porta. E a pessoa, quando a porta está favorável, né, ela vai abrir no fluxo da pessoa que está na cadeira de rodas, ela tem que ter no mínimo 30 centímetros também para que a pessoa consiga fazer esse trajeto, tá? Evitar capacho, se for colocar capacho, o capacho ele tem que ter no máximo meio centímetro, então é mínimo, então você tem que fazer ele realmente embutido no chão, tá? E para que não atrapalhe a hora que você estiver vindo e a gente acabar não se acidentando nos capachos. A rampa, essa escada aqui que eu acho ela linda. Eu acho essa rampa aqui, eu vejo essa apresentação, eu fico emocionada, né? Porque eu falo, como que em sã consciência uma pessoa teve a capacidade de fazer uma rampa dessa? Então, você vem com a sua cadeira de rodas, você desce esse primeiro lance, você dá né? Eu vou pegar um impulso, você quica no segundo lance, porque você não vai andar aqui, você vai pular, e a hora que você for para o terceiro lance, você tem um vaso lá no fundo que você vai abraçar. O vaso vai te... Ai, chegou aqui, então agora eu te abraço e eu vou ficar te segurando, porque não tem explicação, tá? É uma escada... que eles tentaram fazer uma adaptação, isso não existe. Então, a rampa, ela tem que ter no máximo 8,33% de inclinação para construções novas. Quando você tem reformas, tá? Isso a gente acaba utilizando bastante. Você pode utilizar uma inclinação maior, tá? Para a reforma, se você provar que não houve a possibilidade de usar os 8,33, até 20 centímetros, você pode usar até 10% de inclinação com 4 lances. Então, de repente, você tem 80 centímetros, você consegue fazer 4 lances com 10%. Tá? E se você tiver até 7 centímetros e meio, você consegue fazer uma inclinação de 10% a 12,5%. Essa é uma única, não dá para você fazer mais de um segmento. Então, isso a norma, a de 2015, ela trouxe isso, tá? De uma forma que as reformas a gente não consegue realmente adaptar 100% nos 8,33. Então, fizeram de uma forma que você consegue melhorar um pouco a nossa reforma, né, na hora de fazer a adaptação, e não deixar tão complicado para a pessoa que está na cadeira de roda, para uma pessoa que está com uma bengala, para quem está a gestante, para todos, né, que vai estar utilizando essa rampa. Então, lembrar sempre de piso tátil no início e final da rampa, tá? Que indica que, ó, aqui nós temos, você tem que tomar atenção, presta atenção que alguma coisa vai ter de alteração para você estar utilizando. Então, no início e no final da rampa, sempre ter o piso tátil. O corrimão, guarda-corpo, a guia de balizamento, o patamar, sempre lembrar que na frente da porta, sempre eu preciso lembrar, assim, a gente fala que às vezes a pessoa chega com a rampa e já abre a porta, tá? E não tem um patamar ali. Como que a pessoa na cadeira de roda ela vai conseguir abrir a porta inclinada, tá? Ela vai, se ela for puxar a porta para favor dela, ela vai descer com a cadeira. Se ela for empurrar, ela também não vai ter força de sair da rampa e já entrar dentro do ambiente. Então, sempre lembrar que tem que ter um patamar na frente da porta.
Em questão de escada, essa escada, a pessoa que fez, ela teve uma ótima intenção de fazer a inclusão da escada com uma rampa, mas ela está totalmente fora de norma. Você não tem a questão da segurança. Eu me conheço, tá? Eu sei que se eu for subir pela rampa, eu vou acabar me acidentando, porque eu vou de repente pisar no patamar, assim, né, no degrau, eu vou acabar não respeitando ali aquele local que é o local para a pessoa estar andando. Então, a partir do momento que você não tem a guia de balizamento aqui, você acaba deixando a pessoa com mais facilidade dela ter um acidente, tá? Então, sempre lembrar que a rampa, ela tem que ser separada da escada, não há essa possibilidade, tá? E aí a escada, você tem piso tátil também no início e final, tá? Para indicar a pessoa que ela tem alguma, que vai modificar, que ela tem que prestar atenção no que vai acontecer ali. A pessoa com deficiência visual acaba sempre sabendo que aqui eu tenho alguma coisa que eu preciso prestar atenção, tá? O guarda-corpo, o corrimão, sinalização no corrimão. Então, você tem que ali colocar para a pessoa com deficiência visual em qual andar ela está, se ela está no primeiro, se ela está no segundo andar, como que ela vai estar circulando. Nunca escrever início e fim, porque a gente consegue entender qual é o início e qual é o final, mas a pessoa com deficiência visual ela não vai enxergar onde é o início, onde é o final. Então, sempre andar 1, andar 2, andar 3. Na parede, tá? Nos andares, você também tem que colocar uma sinalização, tá? Para que a pessoa venha com a mão também, ela consiga ler ali que é onde ela está, tá? Sinalização visual nas bordas, tanto lateral quanto em cima, ela tem que ser fotoluminescente e ela tem que ter contraste com o piso. Então, se você tem um piso claro, colocar ela escura. Se o piso é escuro, coloca ela clara, para você fazer o contraste para a pessoa com baixa visão. Aí não é a pessoa com deficiência, assim, né, que é cega, que é 100%, que não tem visão. Mas a pessoa que ela tem baixa visão, ela consegue ver e ela consegue entender que ali ela tem aqueles degraus a vencer para ela chegar no local. Lenita, 15 minutinhos, tá? Ah, tá. Nossa, então deixa eu dar uma agilizada. Os sanitários, você tem que ter no mínimo um sanitário no andar, tá? Então, se você tiver mais que um sanitário, um deles ser acessível. Agora eu fiquei um pouco nervosa, então vamos correr. Só a situação que eu sempre gosto de falar, quando são 2 pavimentos e cada pavimento tiver no máximo 150 metros quadrados, você pode ter em um único pavimento o sanitário. Tá? Então, isso é interessante para que você não tenha... Eu tenho um comércio de 250 metros quadrados, então, em 2 andares eu posso ter em um único, tá? É a única exceção que tem para o sanitário. Porta sempre abrindo para fora, o raio que a pessoa vai conseguir fazer ali o seu... Né, acessar a pia, o lavatório. O lavatório é obrigatório ter um dentro, porque se as pessoas estiverem usando esqueci agora o nome, mas ela vai fazer a higienização do seu... Esqueci, depois eu lembro. Mas ela vai estar utilizando ali dentro para higienizar a sua bolsa, tá? Para não fazer isso para a parte externa. Então, por isso que é a obrigatoriedade de ter o lavatório para o lado interno. Lembrar sempre que não pode ser vaso com abertura frontal, tá? Essa abertura frontal ela é utilizada em clínica, ela é utilizada na residência da pessoa, mas num comércio dito normal não pode ser utilizado. Sempre tem que ter o porta-objeto, cabide, espelho, saboneteira. Então, todos os itens eles têm que estar dentro desse sanitário. E lembrar que o pessoal esquece bastante da sinalização, tá? Do alarme. Então, sempre tem que ter o alarme para uma emergência que possa vir a socorrer. O sanitário coletivo, você tem, quando você abre a porta, você precisa ter esse círculo para que a pessoa consiga fazer o seu virar ali, né? Para que você não fique movimentando, tá? A gente tem que pensar no obeso, numa gestante, num idoso. Se você não consegue fazer a porta abrindo para dentro e deixar esse círculo de 60, a porta vem e abre para fora. Os sanitários novos também, esses de celas que são de shoppings, todos têm que ter porta de 80.
As portas menores que existem hoje, elas são permitidas nesses locais existentes, mas construções novas, sempre porta de 80 centímetros. E os mictórios também ter as barras para ajudar as pessoas com mobilidade reduzida. Sinalização das portas, então, se você tem a porta, você indica o que é a porta, você tem que ter a sinalização ali do lado para informar para ela em braille qual é a porta. A porta do sanitário, essa sempre é obrigatória ter a sinalização. As outras, se você escrever reunião no meio da porta, né, sala de reunião, sala administrativa, então na lateral você também tem que ter essa sinalização. Os teatros, espaço reservado para pessoa, você tem que deixar espaço reservado para pessoa com deficiência, mobilidade reduzida, tem que ter a rota acessível, tá? Sempre ter um assento ao lado da pessoa que está na cadeira de roda, tem que ter um assento para ela ser acompanhada, tá? Intérprete de Libras, tá? E ela tem que ter acesso ao palco, que isso acaba não tendo muito, então sempre tem que ter acesso ao palco. Lembrar, a gente teve aquele problema com aquela senhora que foi jogada para dentro da casa, né? Então isso ficou bem evidente. Então o portão nunca pode abrir para fora, tá? Se ele abrir para fora, a parte que a gente chama, né, a varredura do portão, ela não pode invadir a faixa livre. Então, se você de repente tiver um portão, um muro que ele entra dentro do seu imóvel, aí tudo bem, porque aí você não pega na faixa livre. Caso contrário, ou o portão de correr, ou o portão abrindo para dentro. 2 minutinhos só, que aí eu queria fazer essa vivência com vocês, rapidinho. Eu queria que todo mundo fechasse o olho nesse momento, tá? Para vocês entenderem como que vive uma pessoa com deficiência visual, tá? Então, todo mundo com o olho fechado, eu vou convidar vocês para vir na minha casa. Vocês vão vir de carona, vão vir de Uber, vão vir da forma que vier. O acesso até a minha casa não... Vamos falar assim, cada um faz o seu acesso. A partir do momento que vocês chegaram na minha casa, tá? Eu abro o portão para vocês. Oi, seja bem-vindo. Fico muito feliz que você esteja aqui, que você aceitou meu convite para o churrasco. Eu vou te deixar aqui no portão da minha casa e eu vou lá no fundo, na churrasqueira, e aguardo você lá no fundo. Então, faça o trajeto, tá? Então, você não sabe se você tem sala, se você tem cozinha, se você tem banheiro, onde é o quarto, onde é a sala, nada. Mas você, depois de 42 minutos, consegue chegar na churrasqueira pelo cheiro, né? Porque aí você chega lá, cheirinho de churrasco, você chegou. Aí você chega e fala assim, nossa, esqueci de pedir para você pegar um garfo para mim lá na cozinha. É sacanagem, né? Pode abrir o olho. Geralmente eu faço mais lento, mas hoje foi mais rapidinho. Mas eu acho que a sensação de você não conseguir saber ali o que está acontecendo, eu acho que deu nesses 2 segundinhos aí para vocês entenderem, né? Então a gente precisa deixar o local com informação para a pessoa com deficiência visual. Então, da mesma forma que eu for fazer acesso, a pessoa também tem que fazer acesso. Agora, se de repente eu chego no local e eu fico assim, eu tenho a ajuda de alguém num balcão para me levar, você também vai ter ajuda do balcão para as pessoas com deficiência visual para serem levadas aos locais. Então, sempre lembrar dessa situação. O termo correto é pessoa com deficiência, nunca portador, porque ela não porta, ela não tem como tirar a roupa, né? Tirei a roupa, tirei a deficiência. Portador de necessidades especiais, PNE, aleijado, deficiente. Então, sempre lembrar que a terminologia é sempre pessoa com deficiência. Aqui eu deixei algumas dicas de relacionamento. Então, não gritar com a pessoa com deficiência auditiva, que ela não vai escutar, não adianta. Falar devagar para ela ler seu lábio. Mímica, escrever, a deficiência motora, nunca pegar a pessoa sem autorização dela, quando for conversar, sentar para ficar na mesma altura, porque ela não ficar com o pescoço para cima, para não ficar doendo o pescoço. Se ela deixou a muleta, a pessoa que tem deficiência visual, se ela deixou a muleta ou a bengala dela, não tirar daquele local, porque às vezes ela deixou ali, ela sabe que se ela der 2 passos, a muleta ou a bengala está ali, se você tirar, ela se perde, tá? Não se apoiar na cadeira de roda, porque a cadeira de roda é a sequência do corpo da pessoa, então você não vem aqui na crise ou crise, fica apoiada conversando nela. Então, nunca se apoiar na pessoa que está na cadeira de roda. E andar no ritmo da pessoa.
a deficiência intelectual, não ficar infantizando, ficar fazendo com mimimi, ficar subestimando, falar normalmente, que a gente se entende, aos poucos você vai. No começo é um pouco difícil, mas você se acostuma e, às vezes, no dia a dia, eu tenho um tio que é deficiente visual, às vezes eu falo, tio, você viu tal coisa? Ele fala, eu vi. Bonito, né, filha? É amarela de bolinha laranja, eu fico dando risada, porque realmente você acaba... Você trata ele, ela é uma pessoa normal, então você tem que tratar ele normalmente, né? A pessoa com deficiência visual não grita, gente, ela não enxerga, mas ela escuta. Então, fala normalmente com a pessoa com deficiência visual. Quando você for oferecer ajuda, oferecer sempre o braço, não pegar no braço dela e puxar, tá? Porque aí ela fica fora, né? Se você oferece o braço, ela sabe se você está subindo, se está descendo. Então, com o seu movimento do corpo, ela vai estar sabendo o trajeto que ela vai estar fazendo. A permissão do cão-guia, que é obrigatório, não brincar com o cão-guia. Todas as pessoas com deficiência que estiverem acompanhadas, nunca ficar dirigindo a pessoa com deficiência. Ô, Cris, vê se a Ana quer água. Não, Ana, você aceita um copo d'água? Você não precisa falar com a Cris para ela fazer a interlocução, né? Então, isso também é necessário. Já é útil. Lenita, travou a imagem. Agora foi. Agora foi. Isso é uma campanha que foi feita no Rio Grande do Sul, dentro de um supermercado. Que absurdo, né? Ter uma cadeira de roda na minha vaga de estacionamento. Então, é o que eu falei, né? A vaga de estacionamento nem por um minuto. Eu vou deixar aqui um segundo e vou lá levar um documento. Não, não existe isso. A vaga é a pessoa que estava no carro conseguiu ir lá e tirar. Claro, ela não tirou a cadeira por inteiro, então ela não conseguiu acessar a vaga. Mas se ela tivesse tirado a cadeira corretamente, ela teria acesso. A pessoa que está na cadeira de roda, ela não tem como ir lá tirar um carro da vaga que é dela de direito para conseguir colocar o carro dela ali no local, né? Então, isso eu acho que é interessante a gente sempre pensar, sempre ver. Eu falo assim, o preconceito nosso, né, que a gente vem dessa imagem de imediato, a gente vê uma senhora, uma idosa numa cadeira de roda, e ela se vê uma bailarina dançando e cantando. Então, você tem que conseguir enxergar suas qualidades, independente da forma que você está. Tá? Então, as pessoas hoje, nós temos muito preconceito das situações, né? Então, a gente tem que quebrar esses preconceitos e entender que todo mundo tem qualidade, que todo mundo tem a sua liberdade ali, a gente tem que deixar o direito de ir e vir dessas pessoas. Perguntas? Então, deixei aí, muito obrigada a todos. Desculpa aí, Dô. Mas a gente começa a falar, eu acabo me perdendo um pouco no tempo. Obrigada aí de você ter me passado os 10 minutos. Acho que eu devo ter passado um pouquinho, mas acho que não muito. Não passou muito, não. Lenita, muito obrigada, viu?
Conforme você ia falando, passava um filme na minha cabeça, né? Não precisava nem daquela conversa ali de fechar os olhos. Eu já fui enxergando, eu acho que isso aconteceu com todo mundo. Conforme você ia falando, a gente ia enxergando o nosso dia a dia, né? E, nossa, quem não tem o exemplo de uma árvore gigante ocupando uma calçada, se não dá para ter acesso? Dentro de casa mesmo, até eu brinquei quando a gente estava conversando, fazendo o nivelamento, são boas aquelas barras, né, para gente no banheiro. Eu já operei meu Sim, joelho, então eu sei como é importante ter facilidades, né, que são facilidades para a vida mesmo, né, que é uma barra, parece coisa simples, parece bobagens, mas tão importante. E dentro das empresas a gente vê muito, a gente sente isso também, né, dentro dos ambientes de trabalho, auditórios, lugares que a gente frequenta, a falta dessa acessibilidade, né? E em alguns lugares até o excesso, né? Porque é tanta faixa, tanta sinalização que você fala assim, gente, se eu fosse um deficiente, eu estava perdida aqui também. é que na realidade o que acontece? Esse excesso ele não deve acontecer. Você tem que colocar, às vezes a pessoa ela quer colocar numa rampa, ela coloca o piso tátil de alerta, ela coloca o de sentido, ela quer colocar muitas informações e não é necessário. Você colocou o piso de alerta ali, a pessoa sabe que ela tem que prestar atenção no que ela vai, alguma coisa vai ocorrer. O corrimão, a partir do momento que ela entrou na rampa, ela vai pegar o corrimão. Então, ela não precisa mais de um piso para dar sequência para ela. Com o corrimão, ela já está ali com a mão no corrimão, ela vai andar, a pessoa com deficiência visual. Quem está a pessoa na cadeira de roda, aquele que a gente fala, né, que vai, o batedor ali, ele é para quem está na cadeira de roda. Para quê? Para a cadeira de roda não sair da rampa. Então, às vezes a pessoa acha que é para quem está com a bengala, mas não, é para segurança de quem está na cadeira de roda. Então, o mínimo, você tem que colocar assim, né? O que realmente está na norma é o mínimo. Não fica inventando, porque muitos ficam inventando. Vamos colocar mais isso, vamos colocar mais aquilo, e realmente aí acaba ficando muita informação. A gente não tem que ter muita informação. Por que você tem que ficar dando 20 informações para a pessoa com deficiência? Então não existe essa situação, né? É bem complicado mesmo, e a gente acaba pecando pelo excesso, em muitos casos, Sim. né? Em muitos casos. A gente está vendo, assim, uma coisa que é bem complicada hoje é você adequar imóveis antigos, né? Então, fazer essa Sim. adequação, e aí acaba caindo naquelas histórias de fazer rampa que não tem a porcentagem correta, não tem a angulação correta, você acaba não conseguindo, principalmente em banheiro, atender a tudo, né? É bem complicado. Eu falo assim, né? A gente tem que se colocar no local. Quando eu faço as palestras ao vivo, eu sempre peço uma cadeira de rodas, porque aí você coloca. A partir do momento que você sentou, que você viu ali a dificuldade que você entende um pouco mais de como, assim, né, do atendimento da norma. A partir do momento que a sua residência, você vai estar fazendo de forma que vai estar te atendendo e não atendendo a norma. Porque às vezes a norma ela é específica para 95% da população. Você não está nesses 95% da população. Você às vezes você é mais alto, você é um pouco, você vamos assim, a sua estatura tem nanismo, você tem que fazer de acordo com a sua estatura, tá? Então, isso também é interessante, porque às vezes as pessoas acham que não, como está na norma, não pode ser diferente. Nos comércios, não. No comércio, realmente tem que estar aquilo, porque você está atendendo 95% da população. Mas, na sua residência, tem que fazer adequado com a sua necessidade, né? Uhum. Pessoal, alguém tem alguma pergunta para fazer para a Lenita? Por favor, pode abrir o microfone. Eu tenho, Lenita, prazer, sou a Flávia aqui da Whirlpool. Eu tenho uma dúvida, que a gente viu toda aquela parte de calçamento, algumas regrinhas ali para boa circulação, e eu já pensei em 1000 lugares que eu conheço, na minha própria a casa dos meus pais, por exemplo, que não segue absolutamente nada daquilo, né? E eu fiquei perguntando aqui se essas regras valem para todos os tipos de rua, mesmo as de baixíssima circulação, que são aqueles bairros bem residenciais, né? Enfim. Sim. E como que é feita a fiscalização, né? Porque eu acho que se de fato é obrigatório, como que a prefeitura fiscaliza, enfim. A calçada é uma briga constante de prefeitura com o proprietário, né? Obrigada aí da pergunta. E realmente ela é bem
complicado de se responder, mas é o que realmente o que ocorre. O que ocorre é todas as calçadas elas têm que ser acessíveis, independente do local, se é de alto tráfego, se é de baixo tráfego, tá? Teoricamente, as prefeituras teriam que exigir isso, como ela passa a calçada, a responsabilidade para o proprietário, ela teria que exigir isso do proprietário na hora do habite, na hora da construção. Só que, infelizmente, a gente sabe que as prefeituras acabam passando por cima e não fazem obrigatoriedade da exigência, assim, né, de todo o atendimento da norma, né? Mas eu já tive problemas, eu já tive denúncias do Ministério Público, que eu fui fazer uma vistoria numa cidade que chama Piquete, não sei se vocês conhecem, mas é uma cidade com muita, assim, né, muito desnível, e as calçadas lá tinham 60 centímetros. Então, e assim, a cidade toda, não era um pedaço, a cidade toda, as calçadas bem prejudicadas, e você tem que falar para a prefeitura fazer o alargamento dessas calçadas, você tem que fazer ela realmente atender a norma, a inclinação longitudinal, não tem como. E se alguém sentir algum problema de, vamos falar assim, a prefeitura não tomar nenhuma atitude, muitos vão para fazer denúncia no Ministério Público, que aí acaba a gente tendo que estar atendendo para fazer essa, assim, né, explicar o que tem que ser atendido naquele local. Se vai ser uma lombofaixa, se vai alargar a calçada, se vai, de repente, fazer uma calçada que hoje está sendo utilizada também, uma calçada na própria rua, tá? No próprio leito carroçável, você faz um limite com postes e faz a calçada, traz a calçada para a rua. Então, são várias opções, mas todas têm que ser realmente 100% acessíveis. Infelizmente, a gente sabe que isso vai demorar muito para acontecer, mas aos poucos a gente vai se adaptando, vai corrigindo esse erro que foi feito no passado, né? Eu fiquei pensando aqui, essas cidades mais antigas, né, que é simplesmente o leito carroçável e aquela calçadinha de 40 centímetros, né, passa uma pessoa assim só. Isso aí para corrigir não tem, ou você inutiliza um lado, ou você proíbe a passagem o trânsito de veículos, né, e torna tudo uma grande calçada. Essa faixa de ser mão única, de repente, vai ser só mão única, mas eu vou ter o acesso, vou ter o local para as pessoas transitarem, mas realmente elas têm que ser acessíveis, sim. Meninas, mais alguma pergunta, só para a gente concluir? Alguém tem mais alguma dúvida? Porque a gente já avançou no nosso horário aqui, em 15 minutos. Alguma coisa, E Mala? Só queria agradecer. Eu sei que o correto não é fazer isso, mas eu vou falar. Eu fiquei muito ansiosa, fiquei muito, assim, né, tensa em fazer a palestra para vocês. Imagina. Não é correto. Oi, Lenita, é a Carol, tudo bem? Tudo bom? Oi, Carol, tudo bom? Cris. Oi, Carol. Eu sou aqui da John Deere, né? Eu queria que você comentasse um pouco sobre vidros. A gente tem algumas situações em salas de reuniões de porta de vidro, essas coisas para as pessoas que têm baixa visão, né? Acho que isso é um problema comum muito no comércio também. Não sei como é que você vê isso. O vidro, o que tem que acontecer? Você tem que colocar uma faixa, tá? Na norma ela fala, você tem 2 alturas de faixa para ser colocado no vidro. Então, para realmente fazer a pessoa entender que ali ela tem o vidro que vai estar separando os espaços, tá? Porque a gente vê, não só a pessoa com deficiência, mas sábado eu estava numa reunião e a pessoa saiu, mas ela deu no meio do vidro, assim, que ficou a testa dela marcada no vidro, porque não tinha a faixa, tá? Então, a partir do momento que você coloca uma faixa na altura visível, que fica visível ao olho, assim, você tira essa vamos falar assim, né, esse acidente, esse risco de acidente de ter. A faixa, vamos falar assim, eu não quero fazer uma faixa que seja contrastante, para não ficar chamando muita atenção. Faz uma faixa como se fosse aquele listradinho, mas pequenininha, faz uma coisa delicada, tá? Como se fosse um aço escovado, assim, né? Uma área
não precisa ser uma situação de, nossa, eu preciso fazer uma faixa de meio metro. Não, você tem uma faixa ali de 10, 12 centímetros, agora não vou lembrar de cabeça, mas você tem uma faixa que você vai colocar só para você dar esse contraste, tá? A partir do momento que você colocou ela opaca, tá? A pessoa já vê que ali tem alguma coisa. Então, você não precisa colocar ela uma cor, vamos falar assim, né, para chamar atenção, mas você fez já essa situação, a pessoa já vê que ali ela tem uma alteração. Agora, se é um local de bastante, vamos falar assim, não, é uma indústria, é um comércio que você tem assim, né, o tráfego de várias pessoas, aí você tem que fazer ela contrastante, você coloca ela azul, amarela, verde, alguma coisa que chame também para atenção, assim, né, porque já é utilizado no ambiente. Eu tenho meu ambiente que vamos falar assim, né, eu atendo clínica de diálise que eles pintam todas as paredes de azul. Então, a porta, a gente coloca uma faixinha azul na mesma tonalidade. Então, você não dá aquele contraste de você estar fazendo uma situação de ficar ruim o ambiente. A gente tem que fazer um ambiente gostoso de se ver, né? A gente tem que ficar fazendo choque. A gente tem que fazer um ambiente que, a hora que a gente chega, a gente gosta de ver aquele ambiente. E para as pessoas com deficiência visual, que tem a baixa visão, você fazendo dessa forma, ela também tem ali a garantia de que ela não vai se acidentar, né? Então, respondi? Tá, joia. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada da pergunta. Muito boa a palestra aí, gente. Obrigada aí. Obrigada, Lenita. E voltando à sua colocação, Lenita, somos todas iguais. Você trouxe muita coisa para todas nós, com certeza. Se fosse ver, a gente queria ouvir muito mais, né? Porque as normas são extensas, a gente tem são muitos detalhes, né? Eu até uso este aqui, ó. Eu vou passar para você, Cris, esse daí em PDF e passo também a 9050 em PDF, porque a 9050 ela é gratuita, então a gente pode passar em PDF também. Então eu passo os dois para você e você disponibiliza para o pessoal, para quem pode quiser. Deixar. Eu mando para o pessoal do grupo de comunicação e eles distribuem também. Que eu acho que é interessante. Esse manual do Conf que o Confé fez, ele é bem didático. Ele é muito legal. Nós estamos até vendo agora para fazer, assim, né, tem algumas, em 2021 teve uma alteraçãozinha da norma, então esse daí não está ainda no 2021, mas nós já estamos vendo, já está sendo verificado para fazer essas correções. Mas isso daí já ajuda bastante, já é bem... Nossa, ele é super didático, a gente faz as reformas que precisa, até na associação e mesmo na casa da minha sogra, eu usei para dar uma olhada também desse material, porque é legal, né, você pensar tudo isso. Exatamente. Mas, meninas, mais alguma coisa? Podemos concluir, então? Lenita, muito obrigada pelo carinho, pela atenção, com certeza, assim, quando a gente precisar, e sempre que tiver alguma palestra, se você quiser participar com a gente também, seja muito bem-vinda. Eu agradeço o convite, com certeza. Vamos estar juntas mais vezes. Muito obrigada mesmo pela apresentação e pela participação com a gente. Meninas, mais alguma colocação?